Continuando então o tutorial para lançamento de alterações dos indicadores de desempenho utilizando o Sistema de Execução Estratégico SISEE, iremos então nesta videoaula cadastrar as medidas de direção, assim como vemos nesse exemplo que a gente já está seguindo. Estamos então na terceira videoaula, já cadastramos então a MCI global, a MCI setoriais e agora iremos cadastrar então as nossas medidas de direção. Para fazer o cadastro tanto da global como setorial quanto as medidas de direção, iremos então acessar o sistema, que eu já entrei no sistema, né? Assim como foi explicado na primeira videoaula, o acesso ao sistema. Iremos então em atividade, cadastrar a atividade. No cadastro de atividade então, assim como já foi visto nas videoaulas anteriores, nós vamos escolher então o órgão, unidade responsável, o ciclo ao qual estamos trabalhando, inserir o nome dessa medida de direção que eu estou cadastrando, coloquei o nome. A minha atividade então é uma MCI setorial, é isso que está mudando. E agora, senhores, para que eu escolha a atividade pai, devo ficar atento então ao meu organograma. Lembram que na videoaula de cadastro de MCI setorial, a atividade pai dela era a anterior, que era a MCI global. Agora, na medida de direção, nessa medida de direção, nós temos uma atividade pai que é a MCI setorial. Então, ficar atento que realizar 20 PBs por mês vai ser então a atividade pai. Então, vou lá selecionar lá no sistema, realizar 20 PBs por mês. Isso aqui vai garantir que o sistema consiga entender todo esse fluxograma. Então, vamos lá, a data de início é aquela mesma do nosso ciclo, 2 de fevereiro até 30 de abril. Agora, senhores, outra questão, né, para calcular então a minha meta projetada. Como nós falamos na MCI setorial, nós fizemos então o cálculo por mês. Agora, nas medidas de direção, a gente tem por semana. É importante que você consiga então fazer o cálculo da minha meta dentro do período que é o ciclo. Ou seja, dentro deste ciclo aqui, nós temos 13 semanas. Então, o que eu tenho que fazer? Dentro dessas 13 semanas, eu tenho que alcançar uma meta, que é o que? Eu tenho que fazer 5 ordens de serviço por semana. Então, a gente vai fazer o que? 13 semanas que eu tenho, vezes 5 ordens de serviço por semana, que vai dar um total de 65. Então, no final do meu ciclo, eu vou ter alcançado, então, a conclusão de 65 ordens de serviço. A minha unidade de medida aqui, no caso, é a quantidade. Vou inserir os meus usuários como responsáveis, adicioná-los. Vou, então, adicionar minha unidade com o setor envolvido e vou salvar. Ok, salvei. Para visualizar então essa medida de direção lançada, eu entro então em gerenciar e já vou verificar então a minha medida de direção que eu lancei, e ela está ligada diretamente à minha MCI setorial, realizar 20 PBs por mês. Agora então vamos continuar o lançamento das minhas outras medidas de direção, como por exemplo fazer o levantamento semanal dos locais de PB, que também está ligado a realizar 20 PBs por mês. Entrando no sistema, eu vou fazer o mesmo procedimento, cadastrar atividade, vou selecionar aqui aqueles itens que já foram falados, selecionar que ela é uma medida de direção e está ligado então a realizar 20 PBs por mês. O período também é aquele mesmo selecionado. E a minha meta projetada aqui, então, fazer levantamento semanal dos locais de PB. Se é um levantamento semanal, então eu tenho 13 semanas, então vou fazer 13 levantamentos. Também é quantidade. Vou adicionar meus usuários, selecionar todos, clicar fora, todos são responsáveis, adiciono. Vou selecionar a minha unidade envolvida, que no caso aqui é a AGE. Selecionar o setor que está envolvido nessa medida de direção, lembrando que pode ser setores diversos, pode ser até mais de um setor, sem problema.
Vou salvar. Salvo com sucesso. Assim como fizemos, vou verificar novamente aqui no gerenciar como está ficando o nosso organograma. Então eu já tenho aqui duas medidas de direção lançadas embaixo então dessa MC setorial. Verificarmos aqui no organograma, já temos então essas duas lançadas. Vou continuar o lançamento, vou lançar mais essa medida de direção aqui, que está ligada agora a realizar 20 vistorias inopinadas por mês. Então vou entrar novamente no sistema, em atividades, cadastrar a atividade, realizar aquele procedimento que a gente já falou em outras horas, selecionar o tipo de atividade, que é uma medida de direção. A minha atividade pai agora é então realizar 20 vistorias inominadas por mês. Onde que eu vi isso? Vim aqui no fluxograma, né, e verifiquei que é justamente essa daqui que está ligada a ela. Retornando ao sistema, vou selecionar a data do meu ciclo, 2 de fevereiro a 30 de abril. A minha meta projetada agora então é confeccionar 5 ordens de serviços por semana. Se eu tenho 13 semanas, vamos fazer aquela conta, vezes 5. Então eu tenho aí uma meta projetada de 65, que também é quantidade. Poderia ser, igual eu falei já em outras videoaulas, tempo, porcentagem. E se houver alguma outra unidade de medida que não está cadastrada aqui, por favor, entrar em contato então com a BM6 ou com a AGE. Estou já adicionando os meus usuários envolvidos, a minha unidade envolvida, o setor, salvei. Ok. Já vou cadastrar então a seguinte, que é disponibilizar aqui uma viatura por semana, que também está ligada a realizar 20 vistorias. É uma medida de direção, sempre lembrar disso, para não lançar os dados errados. Realizar 20 vistorias inopinadas. Colocar o meu ciclo, a data do meu ciclo. E a minha meta projetada, disponibilizar uma viatura por semana. Se eu tenho 13 semanas, então no total do ciclo terei 13. Também quantidade, selecionar os usuários, colocar a sua função. Caso tenham dúvidas no lançamento dos usuários, está melhor explicado na primeira videoaula. Então lancei os usuários, lancei a minha unidade envolvida, meu setor envolvido, salvei, ok. Então agora, senhores, eu acabei de lançar então a minha MCI global, que foi lançada na primeira videoaula, as MCI setoriais, que foi realizado na segunda videoaula, e agora acabamos então lançando essas medidas de direção. Para verificar isso, eu venho aqui no gerenciar, eu estou aqui com a minha lotação, então eu consigo ver justamente aqui da minha assessoria de gestão estratégica. Então eu tenho aqui a MCI global, as duas setoriais, e eu tenho então aqui as 4 medidas de direção que foram lançadas. Caso a visualização aqui não esteja adequada da forma como o senhor deseja, o senhor pode mudar a forma de visualização clicando aqui. Na próxima videoaula falaremos então desse gerenciar atividades, do gerenciar as minhas metas, que é um pouco mais complexo, um pouco mais detalhado do que simplesmente o cadastro. Caso aqui nós lançamos então duas MCI setoriais para uma global, a gente pode ter 3 MCI setoriais aqui, e a gente ainda pode ter 3 medidas de direção para cada MCI setorial, né? Então não tem problema, é só fazer da mesma forma como já foi feito nas videoaulas repassadas. Obrigado.